Good afternoon. Today we're gonna review about the simple past. Hoje nós vamos rever sobre o simple past. We're gonna review the phrases. Hoje nós vamos revisar as frases. E aí, quando a gente revisar essas frases, a gente vai observar a story, uma história, lá do livro de vocês, do capítulo 1, lá do Puppy's Book, certo? Que está lá na página 14 e 15. Isso mesmo, é uma história do capítulo anterior, né? Que a gente já estudou, mas aí é uma história muito interessante de vocês observarem o uso do simple past, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, relembrar e depois vamos lá na história para poder observar e tentar aplicar, né? Ou colocar aí o que a gente aprendeu para observar as coisas que há no texto, certo? So, let's see. Pronto. Separei para vocês 3 frases diferentes. Vamos observar cada uma delas. Did you climb a tree? She didn't write a letter. We took lots of photos. Vamos voltar para a primeira. Did you climb a tree? Você escalou uma árvore? She didn't write a letter. Ela não escreveu uma carta. We took lots of photos. Nós tiramos muitas fotos. Agora, dessas 3 frases, falem aí para mim qual delas é a interrogativa. Isso mesmo, a primeira. A primeira, ela é interrogativa. E a negativa? A negativa é esta daqui. She didn't. Esse didn't significa que aqui tem o did not. Mas o O está oculto. Já que estamos com a frase afirmativa. Ou seja, ela está afirmando algo, enquanto aqui está negando. E aqui, questionando. Mas aí, não é exatamente isso que eu quero que vocês observem. Na verdade, eu quero que vocês observem mais. Quero que vocês observem a diferença entre cada uma dessas frases. Essa primeira frase, nós temos o did, temos um sujeito, you, temos um verbo, que é o climb, aí temos aqui o a, que ele vai agir aí como uma preposição. E aqui temos um substantivo, uma palavra do substantivo, ou seja, uma que está dando ali nome ou representatividade para algo. Aqui temos o sujeito. O sujeito, o mesmo sujeito que temos aqui. Aqui temos o did, junto com o not. Aqui temos o verbo, na cor vermelha, o verbo escrever, write, mais uma preposição e mais um substantivo. Não temos interrogação, como tem aqui na questão, no questionamento. Já aqui temos um sujeito, como contém nas outras frases. Temos um verbo. E este verbo, ele está diferente desses outros dois. Esse está no presente
Esse está no presente e esse está no passado. Temos o substantivo, uma preposição e outro substantivo. Mas aí, nós agora vamos observar bem que aqui, apesar dessas duas frases estarem no passado, os seus verbos, elas estão no presente. Porém, contudo, todavia, entretanto, aqui nós temos o uso do did e aqui temos o uso do did. Já nesta frase afirmativa, nós não temos a presença do did, mas temos o nosso verbo no passado. Então, o que é que vocês conseguem supor, né? O que é que vocês conseguem aí pensar, imaginar a partir disso? Ó, a gente pode observar que quando temos a presença do did, o nosso verbo, ele fica no presente. Porque o did, ele automaticamente coloca a nossa frase para o passado. Ele é um verbo auxiliar. Ou seja, algo que vai auxiliar o verbo a ficar no passado. Certo? Ele sempre vai ficar pertinho do verbo. Porque ele está auxiliando esse verbo a ir para o passado, a se vestir na roupa do passado. Porém, nesta ocasião, nós não estamos com eles tão pertinho, porque estamos fazendo uma pergunta. Então, precisamos, trocar de lugar. Então, se eu tivesse falado, you did climb a tree, não ficaria 100% correto, mas também não estaria errado. Porém, de certeza, isso daqui, não seria uma pergunta. Por isso, que eu tô tirando ali a interrogação. Porque assim, ela fica de uma forma afirmativa. Eu estou dizendo que você escalou uma árvore. Mas como eu quero fazer um questionamento, então eu preciso trocar de lugar. Switch. Agora sim estamos fazendo uma pergunta. Porque trocamos, did you? Ou seja, eu já venho colocando o meu questionamento para o início da frase. Did you climb a tree? Você escalou uma árvore? Já aqui temos a presença do did, mas ele está com o not para negativar. E nesse caso, o did, ele vai empurrar este verbo para o passado, vai ficar escreveu. Ela não escreveu uma carta. Já que nós temos, uma frase no passado e ela está, com o seu verbo no passado, porque não temos um did aqui. E não precisamos ter um did. É só a gente colocar essa palavrinha para o passado e tá tudo ok. Certo? Mas, tia, existem muitas palavras no inglês que estão no passado. Como é que eu vou fazer aprender todas elas? Gente, aprende na prática, tá certo? Tudo isso daqui, essas palavrinhas no verbo do passado, é questão de prática, de costume. Quanto mais vocês veem, mais vocês vão aprender elas, tá certo? Então, we took lots of photos. Nós tiramos várias fotos. Então, o took, ele foi para o passado, tá certo? E então, era isso que eu queria que vocês observassem nessas frases. Agora, vamos observar
a história lá do livro, na página 14 e 15. Vamos lá? Ó, nessa história, vocês vão observar que temos alguns exemplos de palavras e frases que estão no passado, tá certo? Por exemplo, nós já podemos aqui, ó, observar nessa parte aqui, ó, quando ela diz: My name is Anastasia. I was born in the circles. Eu nasci no circo. Ó, I was born. Ó, was está no passado. My parents are Russian acrobats with Captain Adventures traveling circles. And my dream was, mais uma vez, always to be just like them and perform on stage. Ela que fala, né, que os pais dela são russos, acrobatas russos, né, e que eles estão, né, no Captain Adventures Traveling Circles, que eles estão nesse circo, né, chamado no circo viajante do Capitão Aventura. E o grande sonho dela, my dream, was always to be just like them. E o sonho dela é ser como eles e fazer performances, certo? Já aqui, ela vai dizer: Every day I wanted to ask Dad when I could go on stage with him, but I was afraid to. I didn't know if I was ready. Ó, lembra que temos os verbos com o ed no final, que eles estão no passado? Então, aqui, ó, ela disse: todos os dias eu queria perguntar ao meu pai quando eu poderia ir para o palco com ele, mas eu estava com muito medo. Eu estava. I was. Mais uma vez aparece o was. E aqui, ó, I didn't know if I was ready. Eu não sabia se eu estava pronta. I didn't know. Esse didn't, esse did que está aqui, né, acompanhado do not, ele vai colocar esse verbo, que é o know, lá no passado. Lembra que eles estão sempre lado a lado, o did e o verbo, porque o did está ajudando o verbo a ir para o passado. Mas aí, neste caso, ó, o did, ele tá com o not e ele está querendo dizer que eu não sabia se eu estava pronta. In the mornings, I had classes with a teacher online. Ó, durante as manhãs, eu tinha aula com professores online. They started at 9 o'clock. Eles começavam às 9 horas. Ó, started, mais um verbo com ed. My parents said I had to do well at school. Os meus pais diziam que eu tinha que ir bem na escola. Said I had to do well at school. Eles diziam que eu tinha que ir bem na escola. In the afternoons, I practiced. Ó, eu praticava acrobatics with my dad for hours. Nas tardes, eu praticava acrobacias com o meu pai por horas. We practiced, novamente, nós praticávamos até a janta. At 7:30. Até às 7:30. Só 7:30. Porque half, meia hora, né? Depois das 7, é 7:30. Ou 7:30, né?
Ó, nessa parte aqui da história, eu vou querer que dessa vez vocês grifem aí e me mostrem online, que é para mim ver se vocês estão conseguindo identificar os verbos com o passado. Ó, eu vou apenas ler. My dad helped me improve and learn new moves. Let's try a backflip, he said one day, ready to catch me if I fell. Ó, meu pai me ajudava a melhorar e aprender novos movimentos. Vamos tentar um backflip. Backflip é um pulo para trás. Como diziam antigamente, um pulo mortal para trás. Ó, he said one day. Ele disse um dia. Ready to catch me if I fell. Ele estava pronto para me pegar se eu caísse. I couldn't do the backflips then, but I can now. Eu não conseguia fazer os backflips, os pulos para trás. Até então, mas agora eu consigo. Great, again! Fantastic, again! He told me. Essas eram as coisas que ele falava para ela. I practiced a lot. I really wanted to do it. Eu praticava muito. Eu realmente queria fazer aquilo. After training, depois do treinamento, my friend Yuri usually came over to give me support. Depois do treinamento, o meu amigo Yuri geralmente vinha para cá para me dar suporte, para me oferecer ajuda. Soon, he always said. Ele sempre dizia, em breve. E me abraçava, hugged me. I practiced really hard every day for years. Then the last month, it finally happened. Eu praticava muito por longas horas e por longos anos. E isso finalmente aconteceu. Meu pai disse, Dad said, I think you are ready to go on stage now. How about Saturday? Você está pronta para ir para os palcos agora. O que você acha sobre o sábado? Então ela perguntou, Really? Sério? I shouted and jumped up and down. Eu gritei e pulei para cima e para baixo. Immediately, I ran to tell Yuri the good news. Imediatamente, eu fui contar as boas notícias para o Yuri. Eu corri para falar para o Yuri, né, as boas notícias. I told you. Eu falei para você. He laughed. Ele riu. You practiced a lot and practice makes perfect. Você praticou bastante e a prática faz a perfeição. And that was how my dream came true. E foi desse jeito que o meu sonho virou realidade. Came true. Now I perform in the circus every week. Agora eu faço performances no circo todas as semanas. E aí, gostaram dessa história? Ó, tem várias palavras aqui que estão no passado. E vai ser essas aqui dessa página que eu quero que vocês observem. Já que a da página 14, eu já observei junto com vocês. Agora ficou a página 15 para que vocês façam isso. E essa é a atividade até a gente se encontrar online, tá certo? Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, um pouco cansativo, mas aí isso tudo é para que vocês possam praticar melhor e conhecer essas palavrinhas que são tão importantes aí para a gente aprender a falar sobre o passado, tá certo? So, bye bye, see you!